Você acredita em reencarnação? Acha que pode trazer características da sua personalidade de vidas passadas? Essas respostas e muito mais você vai ter agora no programa Diálogo Espírita que está começando. Meu convidado de hoje é Fernando Pereira, que trabalha na Escola do Espírito Espaço Esperança de Bezerros, que vai conversar conosco sobre reencarnação e personalidade. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. É um prazer receber você aqui, viu? Eu agradeço por estar aqui fazendo parte ou colaborando com essa nossa entrevista e com o movimento espírita. Agora, Fernando, antes de nós darmos início à nossa entrevista, eu quero pedir para você fazer uma prece inicial, pode ser? Pode sim. Vamos agradecer ao grande arquiteto do universo, que é Deus, por essa oportunidade, por estarmos todos aqui reunidos, em nome de Jesus, com assistência de amigos espirituais que trabalham no desenvolvimento da doutrina espírita, procurando erradicar a ignorância do planeta Terra. E de acordo com o bem que temos em nossos corações, essas energias serão encaminhadas a todos aqueles que nesse instante necessitam de um carinho, de um conforto, de um esclarecimento. E assim sendo, com as bênçãos de Deus, em nome de Jesus, da assistência espiritual, desses benfeitores que nos auxiliam sempre, é que iniciamos essa entrevista rogando ao grande arquiteto do universo paz para o mundo. Assim seja. Fernando, a alma existe? Olha, esse é um grande questionamento, não é? Se a gente for olhar a história do planeta, a história da Terra, nós vamos encontrar vários questionamentos a respeito da alma em todas as culturas, seja ela na cultura oriental, seja na cultura ocidental, que nós tivemos um período de adaptação e as culturas se separaram. O que o Oriente pensa é um tanto diferente do que o Ocidente pensa mesmo no momento. É verdade. Então, para a gente questionar a alma, é preciso a gente saber realmente o que é a alma. Não é? Chega até no momento em que é preciso que a pessoa acredite na existência desse ser. Porque se você não acreditar na existência do ser, da alma, todos os outros questionamentos serão em vão. Então, a alma ela tem uma característica muito própria e está voltada exatamente àquela faixa da cultura da Terra chamada mais de espiritualista. Não é? Os espiritualistas eles acreditam na existência da alma. Então, para mim, como pesquisador espírita, eu tenho certeza da existência da alma. Mas se você me pedir, por exemplo, me dê uma prova da existência da alma, aí nós só vamos ter indícios de que essa existência ela é efetiva. Agora, a alma, ela é imortal? Bom, partindo do instante que a gente tem certeza da existência da alma, nós vamos entender que este ser, ele sobrevive à morte do corpo. Não é? A alma é um ser imortal. Ela não tem digamos assim, ela não se dissolve no universo. Embora existam várias definições para a alma. Como, por exemplo, os materialistas acreditam numa porção da alma, os panteístas acreditam noutras. Vamos só esclarecer para o pessoal de casa, né? Você falou dos materialistas, do panteísta, espiritualista e o espiritista. Então vamos por partes. No caso, o que é o materialista e a visão dele? Bom,
A alma para o materialista, e é preciso a gente entender que existem materialistas que acreditam no princípio da alma e existem materialistas que nem na alma acreditam. Tá? Para essa porção que acredita na existência da alma, eles dizem que é algo que tem uma vida junto com o corpo e a partir da morte esse ser, essa entidade desaparece. Tá? Para o materialista, morreu, acabou. Não existe mais nada após a morte. E para o primeiro, o que é panteísta, né? Vamos esclarecer para o pessoal de casa o que é o panteísta e depois, na visão dele, a alma. O panteísta é aquele que acredita que tudo que existe no universo partiu de uma fonte única e todas as coisas existentes no universo voltarão a essa mesma fonte. Então, para o panteísta, a alma ela tem uma característica muito própria. Disse que a fonte da vida universal está num determinado ponto. Cada ser, ao nascer, pega uma centelha, uma fagulha dessa porção, dessa fonte, e permanece com essa fagulha, essa centelha, até o dia da sua morte. Quando morrer, essa fagulha volta à fonte de origem, à fonte principal, e desaparece, se dissolve. Não conserva nenhuma individualidade. No caso do espiritualista, como é que funciona? Já o espiritualista, né, por já ter um conceito filosófico e religioso diferente, ele diz que a alma é um ser moral, é individual. Quando a gente morre, essa alma conserva as suas características e vai ficar esperando o dia, por exemplo, do juízo final, vai ficar esperando aí um tempo que tende à eternidade para que haja um processo de recuperação de acordo com a religião adotada por ele, pelo espiritualista. E, finalmente, o espiritista, que quer dizer a mesma coisa que o espírita. Espírita, exatamente. Para o espírita, a alma é o próprio indivíduo, né? A alma é um ser individual que permanece após a morte do corpo. Por isso que quando a gente fala em espiritismo, quando a gente diz morte do corpo. Não é? Para o materialista, quando ele diz morte, é morte a extinção de tudo. Não é? Acabou tudo. Acabou tudo. Então, para o espiritista, a alma permanece, ela sobrevive à experiência física e vai continuar experimentando novas existências físicas, novos corpos, até atingir o que nós chamamos de perfeição. Agora, Fernando, e personalidade? Qual é a definição de personalidade? Olha, a personalidade já é um estudo mais voltado à psicologia, né? Ele está mais localizado como ensaios psicológicos. Mas nós temos a personalidade como sendo aquela coisa que é exterior à pessoa. É o que está por fora do corpo. É aquilo com que a gente se apresenta, por exemplo, na sociedade, na escola, em casa, no trabalho, que está relacionado às atitudes que a gente toma diante de determinados experimentos, como a gente se posiciona na nossa vida de relação. A personalidade está mais focada nesse tema. E nossa dica de leitura hoje está aqui, gente, esse livro Transtornos Mentais, de Sueli Schubert. E esse livro, claro, está à disposição na livraria da Federação Espírita Pernambucana, na Encruzilhada. Vale a pena você visitar, porque você vai ter esse e outros títulos. Então, fica aqui a nossa dica. Voltamos agora com Fernando Pereira, com a nossa conversa sobre reencarnação e personalidade. Fernando, fatores que modificam a personalidade existem? Existem, sim. Nós temos, por exemplo, os fatores constitucionais, a própria constituição física do indivíduo, não é? Tem pessoas que alteram completamente a sua personalidade por nascer com uma deficiência física, por exemplo. Né? A estrutura orgânica, ela interfere muito na personalidade, porque ela começa a gerar complexos. E esses complexos
nem sempre são fáceis de sair da pessoa que apresenta aquele defeito. Outro fator interessante é exatamente o hormonal, o chamado temperamento, né? As pessoas têm determinados temperamentos e esses temperamentos eles podem ser alterados de acordo com os hormônios que circulam no corpo. Quem tem, por exemplo, hipertireoidismo, tem uma tendência muito forte de ter mais raiva, Rompantes, né? Isso, de ser mais estourado, estorvado, essa situação. Então, são fatores que estão intrínsecos à constituição física do indivíduo. Agora, quais são os elementos que influenciam a personalidade? Bom, olha, essa parte dos elementos, elas são interessantes porque eles estão bem ligados, por exemplo, à natureza. Fatores climáticos, por exemplo, não é? A influência do clima é importante na personalidade. Quando a temperatura está muito elevada, não é? Aí beirando lá seus 30 e tantos graus, 40 graus, a gente tende a ter atitudes na personalidade voltado mais a essa história de explodir mesmo. O calor é intenso, Olha não é? só. Da mesma forma que o frio. Não é? Se a nossa personalidade ela pode variar no clima, tanto para você ficar mais tranquilo numa situação bem fria, como mais Caliente, né? Como dizia que o pessoal que exatamente, mora no litoral. que é mais caliente, não é? Quando a temperatura está mais elevada. Outra coisa que pode modificar a personalidade também é a alimentação. Por Olha exemplo, só. se você não tem uma alimentação sadia, existe distúrbios alimentares que Claro. levam você também a distúrbios comportamentais, Claro. não é? Por exemplo, a gente deve procurar uma alimentação sempre rica em triptofano, que é uma substância que é preconizadora, por exemplo, da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que faz muito bem à saúde. Deixa você feliz. Deixa você feliz. É a chamada droga da felicidade. Não é? Então, os alimentos assim ricos em triptofano, como o cuscuz, por exemplo. Olha, gente. Come um cuscuzinho que vai deixar você alegre. Um chocolate, não é? De preferência, quanto mais amargo, melhor. Não é? Também libera triptofano. E isso causa, evidentemente, modificações na personalidade do indivíduo. Agora, Fernando, e a vontade? A vontade do ser humano, ela pode modificar a personalidade? Tem estudos, nós temos vários estudos nesse sentido. A vontade é algo que tem a sua trajetória vinculada ao longo do tempo, né? Quanto mais vontade o indivíduo tem, mais ele consegue modificar, adaptar principalmente as suas más tendências. Como a personalidade é algo que está do lado de fora da pessoa, nas atitudes, na atividade do dia a dia, a vontade é algo preponderante. Nós temos uma pesquisa do Dr. Júlio Pérez, no seu livro Traumas e Transtornos, onde ele diz que a vontade ela é fundamental para a mudança, né, para a mudança da personalidade. As pesquisas em terapia regressiva de vidas passadas também mostram que é imperativo a pessoa ter essa vontade de modificar essas tendências que aparecem tanto do ponto de vista físico, na natureza, não é? Físico relacionado ao corpo e mental, estrutura mental, não é? A alma no corpo produzindo as diversas modificações. Fernando, existe alguma pesquisa científica que chegue perto de uma comprovação da reencarnação? Olha, esse campo de pesquisa ele é bastante amplo e nós contamos hoje com muitos com cientistas de renome internacional que buscam comprovar a reencarnação. Nos Estados Unidos, nós temos o Dr. Ian Stevenson,
um dos maiores pesquisadores sobre casos de reencarnação, com mais de 2.000 casos de reencarnação pesquisados, anotados, né? Com uma rica, um rico questionário a respeito daquelas pessoas que dizem que já viveram anteriormente. E o que é interessante é que essas pessoas não são espíritas. Olha só, gente, Né? são cientistas. São cientistas mesmo. Mas e espírita também faz pesquisa de reencarnação? Faz. Aqui no Brasil, um dos cientistas espíritas que fez mais pesquisa sobre reencarnação é de São Paulo, né? Junto com o doutor Ney Pietro Pérez, né? Hernani Guimarães Andrade. Né? O doutor Hernani Guimarães Andrade é um cientista espírita brasileiro, já desencarnado, mas que fez várias pesquisas sobre reencarnação. Porque quando a reencarnação, por que se começou a pesquisar cientificamente a reencarnação? Porque ela apresenta características que são iguais para todos os indivíduos que passam por um experimento dizendo que já existiu em vida anterior. Não é? Tem características que são iguais. Hoje nós utilizamos, por exemplo, a terapia regressiva de vidas passadas como um mecanismo também de pesquisa sobre a reencarnação. Fernando, quer dizer que a gente pode trazer características de vidas passadas para a nossa personalidade? Olha, com certeza, né? Nós temos várias pesquisas nesse campo e principalmente dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita que mostra que para o indivíduo atingir um nível ideal de felicidade, ele precisa reencarnar diversas vezes. E a reencarnação deixa no bojo da característica do indivíduo, porque o que é o ser mesmo? O que é que eu sou? Eu sou algo diferente daquilo que evidentemente eu apresento na sociedade. Então a reencarnação deixa no bojo do indivíduo características que nem sempre se exteriorizam, mas estão lá. Estão lá. Por exemplo, nós sabemos das influências da alimentação, do clima, etc, etc. Mas uma pessoa que é estorvada, né, uma pessoa que tem raiva, que agride, ela não vai agredir somente por conta do clima, nem por conta da condição biológica. Ela tem algo interno que lhe produz aquela facilidade. Não é? E esse algo interno provém, evidentemente, de reencarnações, de vidas anteriores. De vidas anteriores. Então, assim, para a gente esclarecer o pessoal de casa, por favor, o que é reencarnação? Olha, a reencarnação, segundo o Espiritismo, mas evidente, talvez não tenha sido o Espiritismo que tenha trazido isso pela primeira vez. Não é? Os gregos, os filósofos gregos já trouxeram essas ideias da reencarnação bem antes da doutrina espírita, porque o Espiritismo é novo. É uma doutrina de 150 anos, isso não quer dizer, para o tempo de evolução da humanidade, é um tempo curtíssimo. Mas Sócrates já dizia que se a pessoa não tiver uma tendência hoje sobre algo que ele ainda não aprendeu nessa existência, isso já vem de existências anteriores. Então, já há 600 anos antes de Cristo, já se falava nisso. Né? Para a doutrina espírita, a reencarnação é um processo de justiça divina. É a justiça de Deus para com os homens. Porque não se concebe, por exemplo, após o desencarne, o indivíduo ir ou para o céu ou para o inferno e acabar de vez com a sua existência. Então, para o Espiritismo, diz, olha, a reencarnação é a justiça divina. Quais são as etapas da reencarnação? Bom, primeiro a gente vai ter que ver o seguinte, o indivíduo está desencarnado. Não é? Para existir a reencarnação, ele precisa estar desencarnado, é o espírito desencarnado. Primeiro, ele diz que quer reencarnar. É uma escolha, você primeiro escolhe. Querer? Ele tem que querer. Tá? Ele tem que querer reencarnar. Depois ele faz o estudo do que é que ele vai vivenciar nessa reencarnação. Ele faz a escolha das provas, estuda aquelas provas, vai ver se ele realmente vai conseguir se submeter àquilo. Depois ele passa ainda
pela escolha dos parentes, dos pais. Tudo é combinado? Tudo tem que ser combinado, porque se for de uma forma aleatória, vai chegar num dia que a gente vai dizer assim, eu estou fazendo o que aqui? Claro que desencarnado, a consciência da alma é diferente da consciência encarnada. Sem dúvida. Porque aqui, quando encarnado, quando no corpo, o cérebro domina muitas das ações do espírito. E o cérebro reduz a consciência do espírito. Não é? Mas escolhe a prova, escolhe o parentesco, há o envolvimento emocional, o envolvimento afetivo, tá? Para que depois a gente passe ao nascimento. Não é? Tem a fecundação, não é? A gestação e, posteriormente, Agora, a vivência. Fernando, como é que a gente pode associar essa etapa, a reencarnação e essa herança de vidas passadas com a responsabilidade do indivíduo sobre a modificação da sua personalidade? Essa é uma pergunta interessante, porque muitas vezes nós colocamos a responsabilidade nossa, da nossa melhora, da nossa transformação, da nossa felicidade, na mão de outras pessoas. É cômodo, né? É cômodo, não é? A gente coloca a nossa felicidade, por exemplo, de mudança na mão do terapeuta. Seja lá do psicólogo, do psiquiatra, do médico, do padre, do pastor, seja lá de quem for, do pai, da mãe, do esposo, Claro, não é? claro. Mas nós temos uma responsabilidade. Qualquer orientação que venha para o indivíduo, se ele não aceitar, se ele não trabalhar essa orientação, se ele não se conscientizar de que precisa de uma mudança, ele não vai se modificar. Porque as mudanças, elas não acontecem de fora para dentro. Não é a água fluidificada que eu vou tomar que vai me fazer modificar-me, por exemplo. Não vão ser os conselhos que as pessoas me dão que vão me fazer modificar. Evidentemente, a modificação só acontece se eu quiser, se efetivamente eu quiser. Tem muitas pessoas que às vezes dizem assim, eu não vou acabar nunca com a minha doença, porque se eu acabar com a minha doença, as pessoas que estão tomando conta de mim vão embora. Não é? E se elas vão embora, eu vou ficar sozinho, então eu vou ficar permanentemente doente. Então o indivíduo tem uma carga de responsabilidade fantástica sobre a modificação da sua personalidade. Fernando, eu quero agradecer a sua presença, foi muito bom ter você aqui e muito esclarecedor. Bom, Ana Cláudia, eu é que agradeço, né? Por poder estar participando aqui, colaborando com os ouvintes, e não deixem de assistir, continue assistindo sempre essa programação, porque ela educa e, se você quiser, você transforma. Bom, e você já sabe, nós temos um encontro marcado no próximo sábado às 21 horas aqui no programa Diálogo Espírita. Até lá e fica com Deus.